Bem, e continuando aqui na casa do seu Sérgio Bufala, estamos aqui com o grande Carley Gracie, ele que foi o primeiro dos Gracie aí para os Estados Unidos, né, a difundir esse esporte, essa arte tão bonita lá nos Estados Unidos, não foi isso, Carley? É isso mesmo. Nós já contamos um pouquinho da história, mas para aqueles que não viram o nosso programa, quando você contou aquela história que você foi para dar o treinamento para os marinos, eu queria que você contasse mais uma vez. Eu estava dando aula para os fuzileiros navais americanos aqui no Rio de Janeiro, encarregado da segurança do consulado. Aí, depois de um tempo, eles são liberados para voltar para os Estados Unidos. E quando chegavam lá, eles iam para a base de Quantico, no estado de Virgínia, e praticavam lá artes marciais entre eles. E eles perceberam que os fuzileiros navais que saíam do Rio de Janeiro eram bem superiores aos outros que vinham dos países, do mundo inteiro, né? Aí eles resolveram saber que instrução que receberam, de onde foi essa instrução, e me convidaram, entraram em contato comigo, fizeram um convite para que eu fosse dar aula na base americana de Quantico. E aí foi quando tudo começou, né? Você começou a treinar com quem? Quem que foi o primeiro professor seu? Foi o meu pai, Carlos Gracie. Depois que eu cheguei a um certo nível, aí eu comecei a treinar com o Carson, e do Carson comecei a treinar os fuzileiros navais americanos, e dali eu fui embora para os Estados Unidos. Quando você saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos, qual era a faixa? Você já estava com a faixa preta? Já estava com a faixa preta, já era o melhor lutador do Brasil na época. Ninguém conseguia passar mais de 10 minutos comigo. É mesmo? Você e o Carson eram então os melhores da época, né? 1900. Agora, você está me falando de 1971, 72. Né? 72 e você ainda é um cara de garoto, né? Não parece nem que tem a idade que tem, mas é um prazer muito grande a gente poder transmitir isso no nosso público. Nosso público adora que a gente fale da família Gracie, porque é uma família maravilhosa e você também faz parte, né? E lembrando, né, você que conheceu esse ídolo máximo que é o Carlos Gracie, né? Quem não conhece o Carlos Gracie? Então é uma coisa assim que eu queria que você falasse um pouquinho do teu pai, né? Como que ele era, que pessoa que ele era, para pessoa que não conheceu, muita gente não conheceu. Né? Eu notei que muita gente pensa que o patriarca da família Gracie é o Hélio Gracie, mas não é. O fundador dos Gracie Jiu-Jitsu, que eu acabei dando esse nome nos Estados Unidos por causa de outros tipos de artes marciais que tinha lá, estão dando crédito ao Hélio Gracie. Mas o Hélio Gracie não é o patriarca da família Gracie. O patriarca é que faleceu, é o Carlos Gracie. O Carlos Gracie é que foi o orientador da família Gracie. Foi o backbone, chama nos Estados Unidos, né? O osso de trás que segurou a barra toda para essa família ficar popular nesse país. Agora, existe muita controvérsia, até no nosso site, até no YouTube, existe muita polêmica em cima disso, né? Uhum. Eu queria que você falasse para o nosso público como que é classificada a família, né? E a história real, como que foi trazido o jiu-jitsu para cá, pro Brasil. O meu pai morava no Pará, o pai dele também, a família dele. Aí recebeu uma grande migração japonesa em Belém do Pará. Aí o meu pai foi convidado a participar, o pai do meu pai foi convidado a participar nessa arte de distribuir os japoneses lá, né? Aí o campeão do Japão era amigo do meu avô. Aí ficou tão amigo do meu avô que pediu ao meu avô que o meu pai fosse aluno dele. O campeão Conde Koma começou a ensinar o meu pai como parte de pagamento do que devia. E falou que ia fazer um campeão do meu pai. E realmente fez. O japonês, na época, era campeão do Japão, Matsui Meada Koma, conhecido como Conde Koma. E daí o meu pai começou a ensinar os irmãos. Depois veio para o Rio de Janeiro, depois foi para São Paulo, depois foi para Belo Horizonte, voltou para o Rio. E teve bastante filhos, né? Como sou um dos 21. Né? E a família ficou popular por causa da família grande com esse esporte de jiu-jitsu. E eu indo para os Estados Unidos, por exemplo, esse meu jiu-jitsu bateu em Hollywood, como eu falei antes, aprendeu também com os fuzileiros navais americanos, que espalharam aquela arte pelo país inteiro e deram o maior suporte à família Gracie por eu ter treinado eles. E como nasceu, na verdade, o Hélio Gracie, o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Como que aconteceu essa ramificação? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, havia diferentes tipos de jiu-jitsu.
Ah, jiu-jitsu você ensina? Que tipo de jiu-jitsu? Aí eu não sabia que o meu tipo é o jiu-jitsu, aqui no Brasil só falava jiu-jitsu. Aí eu imaginei, pô, eu vou botar o meu jiu-jitsu como Gracie Jiu-Jitsu. Aí começou assim. Aí depois houve um processo que o meu primo, Horion, quis botar uma marca registrada no nome de Gracie Jiu-Jitsu. Aí ninguém podia mais usar o nome Gracie Jiu-Jitsu. Aí por aí que criaram o nome Brazilian Jiu-Jitsu, que é realmente a mesma coisa, né? É verdade. Mesmo estilo. Agora a família continua aí unida e você nota que o mundo todo hoje reconhece o trabalho de vocês, né? Eu estou abismado com a propagação que está crescendo tão rápido nos Estados Unidos, isso. Todo mundo reconhece meu nome lá, me tratam bem pra caramba, sou bem recebido em todo lugar. E dou maior força para que os Gracies fiquem nos Estados Unidos. Às vezes eu penso que, pela reação dos americanos, até parece que eles estão querendo roubar os Gracies do Brasil para os Estados Unidos. Agora, eu não queria tocar nesse assunto, mas como que você viu a morte do seu sobrinho? O meu sobrinho ele sempre teve um pouquinho de problema mental, né? E ele demonstrava, eu conheci ele pouco, né? Mas o pouco que eu sei, ele era muito tenso, né? E eu achava que a pessoa nesse estado não era para aprender a lutar. Se uma pessoa já é muito agressiva de natureza, tem que se tomar cuidado, não botar essa arma branca, que é o nosso Gracie Jiu-Jitsu, na mão dele, que pode ficar mais perigoso ainda. E eu acho que é uma situação triste, entendeu? Não sabíamos como corrigir o garoto, e não tinha um senso de ver as coisas da forma calma, e eu soube que ele se envolveu com drogas, e aconteceu esse desastre, né, com ele, coitado. Eu sinto muito pela morte dele, embora eu pouco o conheci, né? Mas é uma pena o que aconteceu. Eu espero que não tenha ninguém mais na família nesse estado. A razão que eu digo que eu conheci ele pouco, porque eu moro nos Estados Unidos. Então eu acho que eu vi ele no máximo umas 5 vezes por um período de 2 minutos. Eu queria mandar um abraço especial aí para Reila Gracie, que é a irmã, e pro Cloren também, que eu estudei com eles também, e tenho um carinho muito grande por eles, até hoje a gente fica lembrando deles, mas a família Gracie tá de parabéns pelo belo trabalho, e qualquer dia desse a gente vai visitar você lá nos Estados Unidos para mostrar a academia, mostrar tudo. E eu acho que é isso aí, a gente tenta mostrar o lado positivo e o lado que vocês criaram, que é essa beleza de arte aí que o mundo inteiro reconhece. Obrigado. Muito obrigado. Valeu então. Valeu. Obrigado.